hoje é um propósito para tocar milhões de mulheres. Isso. Dando spoiler do livro, para quem não conhece, a pastora sofreu muito na infância, apanhou muito, mãe alcoólatra, Isso. drogada, juntaram alcoólatra. juntaram várias vezes ela na rua, muito sofrimento, e nesse momento tem muitas mulheres passando por isso. Como ter essa força para olhar para tudo que está sofrendo e ver, cara, Deus é meu pai, cadê Deus? E como superar essas dores, colocando Deus como um pai, e como um marido que conhece uma mulher que enfrentou tudo isso, como ele consegue ajudar ela nessa caminhada, porque não deve ser. Deus me deu um projeto chamado Sou Casa. Eu entendo que uma cura, primeiro você só consegue sair do estado onde você se encontra quando você identifica ele e você se permite ser curado. Então, assim, eu precisei ser curada, porque realmente as minhas emoções em si estavam muito fragilizadas, era revoltada, eu tive tentativas de suicídios várias vezes devido à minha infância, minha mãe, foram mais de 15 anos que a minha mãe morou na rua. Então, assim, uma vida que realmente é o qual você fala, por que eu nasci, né? Existe um questionamento, onde está Deus em meio a... Eu entendo, assim, que quando eu identifiquei as minhas dores e permiti Deus curar, então, em uma noite, Deus me deu um projeto chamado Sou Casa. Que Deus falou que eu era a casa dele, que a Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo, e que em uma casa você pode ter o quartinho da bagunça, mas você não pode deixar acumular a bagunça, se acostumar com a bagunça. Então eu sei que às vezes a gente vai se acostumando com as nossas feridas, né? Nossos traumas, as nossas frustrações, e eu vi que muitas delas eu já estava acostumada, sabe? Tipo, às vezes as pessoas me perguntavam, eu contava a minha história, mas em alguns pontos eu não gostava de mexer, porque eram pontos que machucavam ainda, que de alguma forma tinha um orgulho ferido. E aí eu falei, Deus, então realmente, se eu sou sua casa, tira o quarto da bagunça. Não deixa acumular sujeira. Deixa tudo visível, sabe? Que eu possa encontrar facilmente as coisas. E aí Deus começou a trabalhar em mim de dentro para fora. Eu me permiti isso, sabe? Eu precisei olhar na frente do espelho e confrontar quem eu era. Que é uma parte, às vezes, que não é legal, sabe? Você olhar e você dizer quem eu estou sendo. O que eu estou fazendo com as pessoas. Porque toda vez que você está ferido, machucado, de alguma forma você acaba machucando outras pessoas, às vezes inconsciente. Quando tu perguntou, vamos fazer 16 anos de casado agora em maio. Legal. A Cris era uma menina, né? Nós temos 10 anos de diferença. Eu gosto de me antecipar e falar que ela é mais nova, para que o pessoal não confunda, né? Brincadeira. Que não haja dúvida. Isso, para que não haja dúvida. Mas aí é o seguinte, a Cris tinha 17 anos e eu 27. Não vou contar antes disso, né? Porque senão tomaria muito tempo. Mas assim, no início, os primeiros 2 anos foi uma guerra. Eu pensei, poxa... Quebra-pau. Meti numa encrenca maior da vida, não vou conseguir sair. Por quê? Mas aí eu comecei a identificar. A gente orava, em diversos momentos eu orava por ela e sentia... Comecei a sentir a dor dela e ver os gatilhos. E aí, eu queria que, inclusive, vocês dois, e agora publicamente, estão intimados para ir na imersão. Tá bom? Se não fizerem isso, nós não saímos hoje. Depois eu vou contar uma da imersão. Vamos sair daqui dessa sala. Não vamos deixar lançar no ar esse podcast. Sem vocês fazer inscrição para ir para a imersão. A Cris foi para a imersão. Depois de diversos momentos de oração e ela de conversa, né? E aí ela era sonâmbula à noite. Uma vez ela tentou, nós éramos no 7º andar, né? Ela abriu a janela e ela estava se jogando da janela à noite. Eu consegui agarrar pelo cabelo dela e segurar. E ela tava para mim acordada, mas ela estava dormindo. As dores, os traumas, as situações. Também tinha um jogo pesado de Satanás contra a vida dela, porque sabia o propósito. Só que desde o dia que eu vi a Cris, eu falei para ela o seguinte: você vai pregar o evangelho. Ele vai transformar a vida de muita gente. Eu sempre vi isso na vida dela, sabe? E levei minha sogra, nós levamos, né? Minha sogra para 8 centros de recuperação, começamos a buscar. E eu via a filha querendo libertar a mãe, sabe? E a filha buscando seguir o caminho. Então, muito bem. Só que a Cris não conversava, não sorria, não ficava muito tempo em ambientes, ela se sentia mal, não tinha um relacionamento porque ela estava machucada, certo? E essa Cris que o povo conhece hoje é uma nova Cris. Depois ela foi para a imersão, aí eu me lembro que me chamaram um momento, ela teve um momento muito forte de libertação, ela tinha muita falta de ar, sempre antes da imersão, e ali ela estava parece que morrendo,
trancada, assim, não conseguia respirar. Eu fui, orei por ela e a partir dali ela conta que ela levantou com saudade do pai e da mãe, ela só tinha raiva. Então começou, perdão, né? eu fui com ela lá no pai dela, ela pediu perdão para a mãe mesmo na situação. E independente da reação deles, ela se libertou. E hoje eu vejo comportamentos, postura da minha esposa, assim, que eu olho e falo, uau. A maturidade, ela me ajuda a liderar a igreja, me ajuda a liderar negócios, ela me dá opiniões muito sábias, muito centradas. Então, aqueles 2 anos foram insignificantes diante dos 14 anos de bênção, de prosperidade, de muita alegria que a gente está vivendo. Então, eu falaria assim pro marido que tem uma esposa ferida, seja a cura. Seja a cura. Meu primeiro ministério é dentro de casa. Ah, vocês não brigam? Brigamos, né? Um dia um pastor me chamou muito, assim, e falou, que teve uma situação, eu uma vez por ano, mais ou menos eu e minha esposa brigamos. Eu falei, então tu é santo. Eu brigo toda semana. Mas é aquela briguinha Não perder a adrenalina, né? Aquela discussão. Tem que ficar. Porque uma coisa é assim no relacionamento. Se não tiver discussão de ideias, alguém está se anulando. E não vai aguentar, cara. Entendeu? Então a gente tem personalidade forte, tanto eu quanto ela. E eu falo, ela fala. E isso é legal. A gente aprendeu a lidar com isso, com maturidade e crescer, sabe? Então tem diversos momentos que eu vejo o crescimento. Ela me fala, não, eu faria isso. E eu vejo que é uma decisão sábia. E eu vou por aquele caminho e vejo resultados bons. Coisas que lá atrás não tinha. Ela não tinha essa base, não tinha esse conhecimento. Tudo é construído, né? E às vezes é o inverso. Às vezes o marido está ferido. E a mulher precisa ser a cura. Né? Porque se a gente não curar quem está dentro de casa, não adianta querer curar quem está fora. Exatamente. Certo? Só que para curar, primeiro a gente tem que ser curado. Acho que primeiro entra muito você ser paciente, entender que não é da noite para o dia que acontecem mudanças. Então, a paciência É um processo. é um processo e outro é um entendimento, sabe? Entender que você precisa lutar todos os dias, às vezes você precisa lutar contra a mentalidade antiga, sabe? Hábitos antigos, situações, lutar. Dizer assim, olha, hoje eu decidi, eu faço um exercício que eu gosto de deixar para as pessoas, de me olhar na frente do espelho e declarar quem eu vou ser naquele dia, sabe? Ah, mas tá dando tão ruim. Ok, mas o que eu escolho? Viver o deserto ou sair dele? Então, assim, é justamente isso. Paciência, ter um entendimento claro do que você quer para sua vida, para sua família, para sua empresa, para suas finanças. E terceiro, é você começar a declarar. Quando você começa a declarar, profetizar sobre o vale de ossos secos, os ossos começam a se juntar e se tornam um corpo. Então, assim, é profetizar sobre a sua família, sobre a sua vida. E talvez, às vezes, até pedir ajuda, sabe? Tem situações que a pessoa tem que procurar ajuda. Procurar ajuda de uma pessoa, sabe, que vai te dar uma direção. Porque não ficar contando, sabe, seus problemas para todo mundo, que não vai te dar um norte. Mas às vezes procurar ajuda, sabe? Se relacionar mais com Deus. Porque eu entendo que Deus fez todos nós para vencermos.